Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre a gerência de memória de um sistema operacional e que atividades um sistema operacional precisa desempenhar e que funções ele precisa garantir para um bom desempenho nesse que é um dos pilares do que diz respeito às atividades do sistema operacional, que é a gerência de memória. Bom, anteriormente a gente viu como é que funciona a necessidade, como é que tem a necessidade de gerenciamento de memória em função até da multiprogramação. Então, a gente viu muitos aspectos de gerência de processos em que muitas vezes a gente fala, isso daqui vai estar alocado na memória, quando isso acontecer, há uma cópia, quando a criação de um novo processo, por exemplo, através de um fork, há uma cópia dos dados para uma outra região de memória. Então, tudo isso é feito com base nas ações de gerência de memória do sistema operacional. A gente precisa ter uma noção dos espaços de endereçamento dos processos, por exemplo, através de mecanismos como o registrador base e limite, tá? Para saber onde começa o espaço de endereçamento de um processo e onde é que termina esse espaço de endereçamento, para que não haja a possibilidade de um processo invadir a área de memória de um outro processo, fazendo acesso assim a dados que podem ser até sigilosos, tá? Então, quando a gente faz esse processo de gerência de memória, e isso é uma coisa que a gente já viu na disciplina anterior de arquitetura de computadores, pode acontecer muitas fragmentações. Isso porque os processos estão constantemente saindo e entrando da memória. Dependendo de como é feita a organização dos dados na memória, essa fragmentação pode ser dita fragmentação interna, que é quando eu divido os espaços em tamanhos fixos, como uma página, por exemplo. Isso é um exemplo de uma paginação de tamanho fixo e é passível de ter fragmentação interna. Ou posso ter fragmentação externa, né, onde eu trago processos e deixo espaços entre eles contíguos que não são suficientes para eu trazer outros processos na memória, para a memória, né? A gente conversou também sobre gerenciamento de memória livre, como é que eu faço isso através de mapa de bits, lista encadeada, e conversou também como é que a memória virtual gerencia a sua tabela de páginas, por exemplo. Que soluções eu posso ter para impedir que a tabela de páginas se torne muitas vezes maior do que a própria memória, né, o próprio espaço de memória físico, e como é que eu faço para que o tempo de acesso às informações que eu preciso não seja tão onerosa em função dos mecanismos que são utilizados para gerenciar esse espaço livre. Então essas são as duas maiores preocupações quando a gente fala de tabela de páginas. Pois bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre algoritmos de substituição de páginas. O que acontece quando os frames, né, os espaços físicos da memória estão cheios, né, ou seja, todos os quadros estão ocupados por páginas, e ainda assim eu preciso trazer uma nova página para a memória. Eu preciso retirar alguma página da memória física, e fazer isso não é uma escolha tão simples assim. Eu preciso garantir, né, ter uma certa garantia, um grau de probabilidade de que a página que eu estou retirando ela tem uma menor probabilidade do que todas as outras de ser utilizada no futuro próximo. Certo? Então a gente vai falar de alguns algoritmos aqui que levam em consideração sim frequência de uso, tempo que a página está na memória e outras características como o próprio conjunto de trabalho que a gente fala, né? Uma característica interessante para analisar o desempenho desses nossos algoritmos. Por fim, a gente vai falar também sobre certas questões de projeto em sistemas com paginação e falar um pouquinho sobre segmentação. Então vamos falar sobre esses algoritmos de substituição de página, tá? Então, esses algoritmos de substituição de páginas eles ocorrem quando ocorre uma falta de página. Eu preciso de algum dado que não está nesse momento carregado na memória e eu preciso buscar esse dado no disco rígido e trazer para a memória principal. Se a memória principal já está cheia, algum dado precisa sair para dar lugar ao novo dado que está chegando. Uma coisa interessante a ser notada, e isso é uma coisa que eu mencionei na última aula, tá? Que uma das informações que uma tabela de páginas, por exemplo, pode guardar é se aquela página em questão ela está suja ou não, ou está limpa. A gente diz que ela está suja ou limpa no que diz respeito à modificação que foi feita nela desde que ela veio do disco para a memória. Então imagina que eu trago um dado do disco para a memória
Independentemente se o dado teve que ser, alguma outra página teve que sair para dar lugar a essa nova página, quando essa nova página chega, ela está limpa, no sentido de que ela está no mesmo status, ou seja, não foi modificado, o conteúdo dos dados mesmo, não foi modificado desde que veio do disco rígido. Ao longo da execução, é possível que o processo que requisitou esses dados faça uma escrita, faça uma modificação nesses dados. No momento que é feita essa modificação, essa página é marcada como uma página suja. Tá? Por que eu preciso guardar isso? Porque eu preciso saber em que momentos, quando uma página sair da memória, essa página precisa ser gravada de novo no disco, certo? Porque se a página não foi modificada, eu não preciso gravar ela de volta no disco. Lembrem sempre que quando a gente traz um dado do disco para a memória, esse dado é feito uma cópia, ele não é movido do disco para a memória. É feito uma cópia do disco para a memória. Então, se ela não foi modificada, eu não preciso gravar no disco. Então, é uma coisa a menos para que eu possa me preocupar. E isso pode ser um critério. Pode ser um critério que eu use no meu algoritmo de substituição de páginas, considerar, entre outras coisas, né, como frequência de uso, quanto tempo a sua página está na memória, se essa página está suja ou não. Porque se ela estiver suja, vai me dar mais trabalho, porque eu vou ter que escrever de novo no disco. Certo? Pode ser um critério. Bom, antes de falar dos algoritmos de substituição em si, a gente tem que ter em mente o que é o algoritmo de substituição de página ótimo. Eu já falei algumas vezes, né? O algoritmo de substituição de página ótimo é aquele que substitui a página necessária, que é somente necessária, o mais à frente possível, né? Eu estou empurrando o problema com a barriga. Eu estou dizendo, lá na frente eu me preocupo com isso. Se esse lá na frente for muito próximo, né? Isso é muito ruim. Eu tenho que colocar a necessidade dessa página lá na frente. É um algoritmo ótimo, certo? No sentido de que não há nada melhor do que esse algoritmo. Se eu conseguisse implementar ele, seria fantástico. Então é um algoritmo ótimo, porque não tem nenhuma solução melhor do que ele, mas ele não é factível de ser implementado. Eu não tenho como prever o futuro e saber qual é a página que vai ser necessária no futuro. Então, essa noção, é claro que ela pode ser estimada através de registro do uso da página em execuções anteriores do processo. Eu posso ser capaz de guardar um histórico de execução do processo, observando que a execução do processo é determinística, digamos assim, ou seja, toda a vida ele executa do mesmo jeito. E eu posso estimar, dizer, olha, no passado o processo ele solicitou as páginas 4, 18 e 22, né? Então, se ele solicitar a página 4, eu sei que a próxima vai ser a 18, depois a 22 e assim por diante. Tá? Só que é um algoritmo impraticável, né? Eu teria que ter um sistema em que a aplicação, primeiro, ela fosse completamente determinística, ou seja, toda vida que ela fosse executada, ela executaria do mesmo jeito, e o que a gente chama de memory trace seria igual. Memory trace é como se, ao executar um processo, né, eu anotasse todas as solicitações de memória que ele foi fazendo. Essa lista de solicitações que ele fez ao longo da sua execução é o que a gente chama de memory trace, certo? Se o processo é determinístico o suficiente para toda a vida que executar solicitar os mesmos endereços de memória, ok, esse é um processo completamente determinístico e o memory trace dele é sempre igual. Aí faria sentido, né? Eu teria essa capacidade de prever o que é que esse processo vai fazer. Normalmente não é isso que acontece. Normalmente existe certas solicitações, até pela própria natureza do algoritmo, que dependendo da execução de certas variáveis, as suas estruturas de controle de laço de repetição ou de estruturas condicionais pode mudar dependendo das entradas, né? Então é impraticável você fazer isso daí. Por isso a gente precisa implementar outros algoritmos. Vamos começar falando de um algoritmo chamado página não recentemente usada, o NRU, né? Como é que eu faço para implementar esse tipo de algoritmo? Bom, primeiro eu tenho que atribuir a cada página um bit de referenciado e um bit de modificado. É aí onde entra a questão da página suja ou a página limpa, certo? Como eu disse, ter que escolher entre, dado as mesmas condições, se eu vou retirar da memória uma página limpa ou uma página suja, obviamente o melhor é retirar
uma página limpa, dadas as mesmas condições, certo? Desculpa, tirar uma página limpa ao invés de tirar uma página suja. Por quê? Porque se eu tirar uma página suja, eu vou ter que escrever no disco, certo? Então, para isso que serve esse bit de modificado, saber se a página foi modificada ou não. E o bit de referenciado, lógico, é para saber se essa página foi referenciada pelo processo que a solicitou recentemente, né? Os bits são colocados em um referenciado e modificado, quando a página é referenciada e modificada respectivamente, tá? Ela inicia com os valores em 0. E observem isso, o bit de referenciado, ele é colocado em 0 periodicamente. Isso é muito interessante. Observem que, para saber se uma página tem sido frequentemente referenciada, uma maneira seria alocar não um bit, mas um conjunto de bits que possa valer como um contador, certo? Eu vou contar quantas vezes aquela página foi referenciada. Diferentemente de uma cache, uma memória principal ela tem muito mais páginas, é uma quantidade absurda de páginas. A gente já falou sobre isso na aula anterior, onde a gente falou sobre o tamanho da tabela de páginas, certo? Então imagine, se eu tiver que alocar 8 bits, ou seja, um contador que conta de 0 até 255, se eu tiver que alocar 8 bits para cada página, ou seja, eu vou ter que alocar uma quantidade ainda maior de memória para ajudar a gerenciar a tabela de páginas, certo? Então isso é custoso, não tem o que fazer. Nessa solução que a gente está falando aqui agora, a ideia é utilizar apenas um bit. Aí você pode pensar assim, professor, mas então a página só vai estar em um de dois status, ou ela vai ter sido referenciada ou não, né? Eu não sei quantas vezes ela foi referenciada. O que significa dizer que pode ter um número de empates entre várias páginas e isso não vai me ajudar em nada, né? É para isso que serve essa noção de periodicamente zerar esse bit de referenciado. Porque se essa página for frequentemente referenciada, ela vai ter cada vez mais a probabilidade de estar em um bit referenciado igual a 1. Se ela for referenciada só de vez em quando, aumenta a probabilidade desse bit de referenciado, mesmo todos sendo zerados ao mesmo tempo, de tempos em tempo, estar com o valor 0. Então eu deixo o tempo passar, verifico quem foi referenciado ou não, e em um determinado momento eu igualo todo mundo, ou seja, zero todos os bits. Se a página for uma página que é frequentemente referenciada, logo ela vai voltar ao status de 1, ou seja, referenciada igual a 1. Se ela for uma página que é pouco referenciada, ela vai passar certos ciclos desses iguais a 0, certo? Então aumenta a minha chance de eu conseguir diferenciar o que é uma página muito referenciada é uma página pouco referenciada. E o modificado, claro, também está no status 0 e 1, esse é mais fácil de compreender, ou ela foi modificada ou ela não foi modificada. Tá? Em função disso, agora, desses 2 bits, todas as minhas páginas agora, eu tenho 2 bits sendo utilizados. É claro que isso é um custo, não tem o que fazer, não existe almoço de graça, né? Isso me faz também compreender que toda página agora, de acordo com esses bits, pode estar em um de 4 estados. Eu tenho 2 bits, 4 estados. Ela pode estar não referenciada e não modificada. Não referenciada, mas ter sido modificada. Ter sido referenciada e não modificada. Ter sido referenciada e modificada. Tá? E o algoritmo ele se baseia exatamente nessas 4 categorias. O que é que ele vai procurar? Qual é a página que ele vai tentar remover? Remove uma página aleatoriamente da classe de ordem mais baixa. Observem que são apenas 4 categorias, 4 classes de página, de acordo com o que está descrito aqui, ó, classe 0, 1, 2 e 3. Então, é fácil pensar que como eu tenho poucas categorias, apenas 4, muitas das páginas vão estar na categoria mais baixa, que pode ser a categoria 0, por exemplo. De todas as páginas, sei lá, eu tenho 1000 páginas. Eu encontrei 20 que estão na classe 0. Aleatoriamente, uma dessas 20 vai sair. Porque do ponto de vista dos critérios que eu adotei, quer saber se a página foi referenciada ou modificada, todas elas se encontram na mesma categoria, no mesmo barco. Certo? Um detalhe aqui, tá, pessoal? Observem que existe um status aqui que pode confundir vocês. Que é a classe 1.
ela não foi referenciada, mas foi modificada? Como é que isso aconteceu? É exatamente por causa desse bit R ser colocado periodicamente em 0, tá? Não aconteceu nenhuma mágica aqui. O que aconteceu foi que essa página foi referenciada, tá? Foi modificada, mas passou-se tempo suficiente para que o bit de referenciado voltasse a ser 0, fosse zerado. Tá legal? Então ela pode sim estar no status de dito não referenciado, o bit referenciado ser igual a 0, mas já ter sido modificada em ciclos anteriores. Tá legal? É um algoritmo fácil de entender e implementar. Isso é uma grande vantagem do NRU, certo? Ele coloca cada página em 4 categorias e vai tirar da categoria mais baixa. Eu quero tirar a que não foi referenciada ainda, ou seja, significa que a página não está sendo muito usada e ela não foi modificada. Excelente, não preciso escrever de volta no disco, certo? A classe 1 ela não foi referenciada, então é uma página que não está sendo muito utilizada. Foi modificada, tudo bem, foi modificada, mas eu não tenho nenhuma outra página que se encaixe na classe 0, então vou ter que tirar uma da classe 1. E assim por diante. Tá legal? Um outro tipo de algoritmo é um algoritmo clássico, né, para esse tipo de decisão, que é o que a gente chama de algoritmo FIFO. First in, first out. Então mantém-se uma lista encadeada de todas as páginas, tá? E a página mais antiga é a que encabeça a lista. Essa página mais antiga é a primeira candidata a sair da memória. Simples assim. A página que chegou no último vai para o final da fila. À medida que o tempo passa, eu tiro a cabeça da lista e a página que entra vai para o final. E assim eu vou andando, certo? Quando ocorre uma falta de página, a página da cabeça é removida e a nova página é adicionada no final da lista. A pergunta que fica é a seguinte: perceba que eu não estou usando bits de referenciado, bits de modificado. Nesse algoritmo eu não estou observando isso. Estou observando simplesmente quem foi a página que entrou primeiro. Quem entrou primeiro vai sair primeiro. Então, observe que isso é um algoritmo que acusa a temporalidade da página. É uma página que já se encontra há muito tempo na memória. Mas ele não leva em consideração o quanto essa página está sendo utilizada. Lembrem lá do nosso princípio da localidade. Se uma página foi referenciada, ou um dado foi referenciado, existe uma grande probabilidade dessa página ou desse dado ser utilizado num futuro próximo, certo? Então pode ser que a página tenha sido a primeira a chegar na memória dentre todas as páginas que estão. Tudo bem. Mas ela também pode ser uma página que está sendo constantemente referenciada, certo? Então esse algoritmo ele observa apenas a temporalidade do status daquela página na memória. Quanto tempo faz que ela está ali. Mas não observa o quão útil está sendo essa página dentro do sistema. Tá legal? Então essa é a grande desvantagem do FIFO. Para isso, pensando nessa situação, né, o algoritmo FIFO é muito cruel. Né? Se a página está ali há muito tempo, dane-se quantas vezes ela foi utilizada, eu vou retirar essa página. Por causa disso foi criado um outro algoritmo baseado no FIFO, chamado FIFO segunda chance. A ideia é eu manter também uma fila, mas dessa vez eu vou incluir a noção de um bit R. Esse bit R é usado para decidir, certo? Então aqui percebam que nessa figura A, eu tenho todas as minhas páginas A, B, C, D, E, F, G, certo? E aí aqui eu tenho a página A, que foi a primeira a ser carregada no sistema. E a H foi a última que chegou, certo? E aí eu tenho essa ordem FIFO aqui. O que acontece? A página A, se eu implementasse o algoritmo FIFO normal, ela seria retirada na memória na próxima vez que fosse necessário retirar alguma página. Sem dó nenhum. Antes de retirar no FIFO segunda chance, o que ele faz é verificar se essa página tem um bit de referenciado igual a 1. Se ela tem um bit de referenciado igual a 1, ela vai para o final da fila. Ou seja, ela ganha uma prioridade para ficar na memória ainda maior do que a última página que chegou. Por quê? Foi dada a ela uma segunda chance. Você foi referenciada, certo? E aí eu verifico a próxima página. No caso, a página B. Foi referenciada, sim ou não? Se foi referenciada, essa página B que vocês estão vendo aqui vai para o final da fila. E assim por diante. A pergunta que fica é, o que acontece se todas as páginas forem referenciadas? Bom, aí eu chego até a minha página original, que estava na cabeça da fila, que é a A, e aí não tem jeito. Aí eu vou ter que retirar a página A.
certo? Então esse é o FIFO segunda chance, certo? Então ele dá uma segunda chance para uma página que foi referenciada. Então ele ajuda um pouco o FIFO a ter essa noção de não só de temporalidade, mas também de quão útil está sendo a página nesse momento. Tá legal, pessoal? Bom, esse algoritmo FIFO segunda chance, em termos de implementação, ele é naturalmente implementado como que a gente chama de algoritmo do relógio. A ideia aqui é diferenciar somente em termos de implementação. Ao invés de eu ter uma fila comum, uma lista encadeada comum, o que eu vou ter é uma lista circular, do jeito que vocês estão vendo aqui. Ó. Percebam que, nesse exemplo, a página A é a página que está na cabeça da fila, digamos, certo? E aí a página L é a última, tá? Esse ponteiro que vocês estão vendo aqui é simplesmente um apontador para em qual posição é agora considerada a próxima página a sair, a próxima candidata a sair da memória, tá? Quando ocorre uma falta de página, eu observo essa página para a qual eu estou apontando. Ela foi referenciada, sim ou não? Se ela foi referenciada, eu passo para a próxima página, que é a página D. Se ela foi referenciada, sim ou não, e assim por diante, até eu encontrar uma página que não foi referenciada nesta ordem que foi estabelecida. Se eu voltar para C, eu vou retirar C do mesmo jeito, certo? E a próxima página que vem ocupa o lugar de C, e eu avanço esse ponteiro para D, tá? Então, é apenas uma questão de implementação. Um outro algoritmo é a menos recentemente usada. Aqui toda a importância é dada para saber a temporalidade do uso da página, certo? No algoritmo FIFO a gente leva em consideração a temporalidade e se ela foi referenciada ou não, mas não há a junção necessariamente das duas coisas, tá? Então assume que páginas usadas recentemente logo serão usadas novamente, porque princípio da localidade temporal, certo? Então a ideia é retirar da memória a página que há mais tempo não é usada. Observem que é não necessariamente a página que está há mais tempo na memória. É a que há mais tempo não é usada. Então, eu preciso ter uma noção de não só se ela foi usada ou não, mas quando ela foi utilizada. Então, eu tenho uma lista encadeada de páginas, que é mantida na memória, e a página mais recentemente usada no início da lista e a página menos usada no final da lista. É diferente, agora não é mais uma lista encadeada na qual eu coloco na cabeça da lista a página que está há mais tempo e que coloco no final da lista a página que chegou nesse momento na memória. O que eu vou fazer é constantemente ficar mudando isso à medida que as páginas vão sendo utilizadas, tá? Então a atualização da lista a cada referência da memória, tá? Então eu vou fazer isso daí. Se tivesse um hardware que fizesse a atualização do tempo, seria mais fácil. Então essa é a ideia. O grande problema desse tipo de implementação é porque agora eu vou ter que ficar constantemente modificando essa lista a cada nova referência. E essas referências ocorrem com muita frequência, certo? Como é que eu posso simular o LRU em software, tá? Como não tem um hardware para implementar o LRU, porque implementar a LRU em hardware ia ser muito menos custoso para mim. Para implementar essa noção, essa ideia do LRU, faz-se uso de um algoritmo chamado de algoritmo do envelhecimento, ou algoritmo de aging, tá? Aging é exatamente essa noção de envelhecimento, tá? O algoritmo é utilizado, por exemplo, pelo sistema operacional Linux para gerenciar as páginas, né? Saber qual página retirar em um determinado momento, tá? Então, nesse algoritmo, o que ele faz é manter um contador para cada página. Eu tenho um contador de certa quantidade de bits que eu vou contando a cada página. A cada interrupção do relógio, o sistema operacional consulta os bits de referência das páginas, tá? E desloca o contador um bit para a direita e insere o bit R à esquerda, certo? Então eu tenho o meu contador que tem uma certa quantidade de bits, digamos, sei lá, 8 bits, e aí eu vou deslocar esse contador para a direita e inserir o bit R na esquerda. Vou deslocar e coloco o bit R na esquerda. Quando ocorre uma falta de página, a página com o menor contador é substituída. Pode parecer um pouco confuso, né? Vamos tentar observar como é que funciona esse algoritmo na prática, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Então observe essa figura, onde eu tenho 5 situações aqui. Elas são
temporalmente acontecendo uma depois da outra, certo? Então essa que está mais à esquerda que vocês estão vendo aqui é um certo status, acontece uma interrupção de relógio e ele passa para o status B, C, D e E, tá? Então nesse caso aqui, observa-se que eu tenho os bits das páginas 0 até 5 e ocorre uma interrupção de relógio 0. Então aqui eu tenho a página, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aqui eu tenho os bits, o meu contador, certo? E esses aqui, que vocês estão vendo, são os bits R das páginas. Observem que esses bits R aqui, correspondem em ordem aos bits mais à esquerda desses ditos contadores. Observe? Então, isso daqui está me dizendo que desde a última interrupção até a interrupção de agora, tá? A página 0 foi sim referenciada. Então eu incluo aqui à esquerda dela o bit 1, por isso que está colocado aqui, ó, 1. Já a página 1 não foi referenciada, então eu deixei um 0 aqui, ó. A página 2 foi referenciada, por isso que ela tem esse 1 aqui à esquerda. A página 3 não foi referenciada, por isso que tem esse 0. A página 4 foi referenciada, por isso que tem esse 1. A página 5 também foi referenciada, por isso que tem este 1 aqui. Ok? Então, estou me referindo a esses bits mais à esquerda. Observem que eles são iguais a essa marcação aqui, essa noção que está me dizendo quem foi referenciado e quem não foi. Tá bom? Então, passou essa linha tracejada aqui, significa que passou um tempo e ocorreu agora uma segunda batida de relógio, tá? E agora esses são os bits de referência, ou seja, entre esse status aqui e essa nova batida de relógio, o sistema operacional, os processos foram executando e foram feitas referências às páginas 0, 1 e 4. As páginas 2, 3 e 5 não foram referenciadas desde a última interrupção do relógio. Observem que essa informação, eu não estou tirando do bolso, essa informação está aqui, ó, nesse vetor que vocês estão vendo. O que eu vou fazer agora? Fazer aquilo que o algoritmo estava falando. Eu pego o valor anterior, que é esse que vocês estão vendo aqui, ó, da página 0, desloco um bit para a direita, por isso que esse 1 agora aqui é esse 1 que está na segunda posição, e insiro o bit R da página 0, que é esse bit aqui, por isso que está agora 1, 1. Em suma, isso está me dizendo que nas duas últimas interrupções de relógio, eu constatei que a página 0 foi referenciada em ambos os períodos. Certo? Eu vou fazer a mesma coisa para a página 1, por isso que ela recebe esse 1 aqui, ó, porque estão vendo, ó, tem esse 1 aqui. A página 2, que foi referenciada no período anterior, vocês estão vendo aqui, não foi nesse. Então ela vai receber um 0, ó, e eu desloquei o 1. Mesma coisa, 3, 4 foi referenciada nos dois períodos, a 5 foi referenciada no período anterior, mas não foi nesse. E aí assim eu continuo. Percebam que agora eu vou de novo inserindo esses valores. E digamos que chegue em um determinado momento, nesse status E aqui, ó, depois de 5 batidas de relógio, 5 períodos que eu estou constatando, eu tenho que retirar uma dessas páginas. Tá? Vamos simplificar bastante o nosso sistema. Digamos que eu tenho apenas essas 6 páginas aqui. Qual dessas páginas eu vou retirar? Tá? De acordo com o meu algoritmo, ó, eu vou substituir a página que tem o menor contador, o menor valor. Observem. Qual desses aqui tem o menor valor? O menor valor, nesse caso, vai ser esse aqui, ó, a página 3. Observem que aqui eu tenho bits de maior significância, tá? Os bits mais significativos, então não é essas duas páginas. Deve ser alguma dessas 3 ou essa primeira, não é também essa primeira, tá? Não é essa daqui e não é essa daqui. É essa página aqui, é a que tem o menor valor entre as 3. Certo? Observem que o algoritmo de envelhecimento, ele leva em consideração as referências, mas ele guarda um histórico de referências entre uma batida de relógio e outra. Então eu vou observando os ciclos, vou observando o que aconteceu nas épocas passadas. Cada um desses bits que vocês estão vendo aqui representam o que aconteceu
entre uma batida de relógio e outra em épocas passadas, certo? Se a página vem sendo constantemente referenciada, maior é a probabilidade de ela ter todos esses bits aqui iguais a 1. E aí eu não vou querer retirar essa página de jeito nenhum, porque ela foi referenciada muito ultimamente. Agora, se a página exibe um contador como esse, que vocês estão vendo aqui, da página 3, tá? Significa dizer que nos últimos, nas últimas interrupções, ela só foi referenciada uma vez, tá? E aí eu consigo observar qual foi a página que foi menos referenciada. Observem que esse algoritmo, ele precisa de uma implementação onde eu tenho que guardar essa informação do contador, tá? E eu preciso também do bit de referência das páginas para poder registrar isso daqui. Tá bom? Observem também que existe um certo critério de desempate. Se uma página foi... observem essa página 0 aqui, ó. Ela foi referenciada nos quatro ciclos de interrupção anteriores, tá? Foi referenciada nesse aqui, só não foi referenciada nesse último. Observem que ela perderia se tivesse que ser comparada apenas com a página 2. Ó. A página 2 foi referenciada apenas 2 vezes. Mas ela foi referenciada muito recentemente. Então não é simplesmente uma questão de quantas vezes ela foi referenciada, mas sim quando ela foi referenciada também. Se ela foi referenciada muito recentemente, tem uma grande chance dela ser referenciada no futuro próximo. Então o algoritmo de envelhecimento, ele leva em consideração as referências, quantidade de referências pesa, claro, mas quando essas referências foram feitas também é levado em consideração. Quanto mais próximo do presente, mais preciosa é essa página e mais chance dela ficar na memória. Tá legal, pessoal? Vamos falar agora rapidamente sobre uma coisa chamada conjunto de trabalho, tá? Então, no que diz respeito ao princípio da localidade, né? A questão de saber quando uma página foi referenciada ou não é interessante. Eu preciso saber a temporalidade de uso dessa página, certo? Então, quando eu tenho essa noção, me ajuda a saber qual é a página que precisa ficar na memória e qual pode ser retirada, tá? Então, durante qualquer uma das fases da execução do processo, o processo ele só vai referenciar uma fração pequena das suas páginas. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina o tempo de vida de um processo. Ele executa ao longo de um determinado período de tempo. Se eu observar apenas uma pequena parte, um pequeno período de tempo do processo, ele vai referenciar apenas um subconjunto menor de páginas do que se eu comparar com o tempo inteiro dele em execução. Tá? Faz sentido. O que eu quero dizer com isso? Ele não está constantemente referenciando todas as páginas que ele precisa ao longo de sua execução. Isso é óbvio. Ele vai executar e vai solicitar as páginas sobre a demanda dele. Tá? O conceito de conjunto de trabalho é o conjunto de páginas que o processo está nesse momento utilizando. Então, em um determinado momento, no início da sua execução, o processo pode, por exemplo, fazer uso das páginas 0, 3 e 5. Ele fica executando e em um determinado momento ele esquece dessas páginas. Ele não precisa mais dessas páginas, porque essas páginas dizem respeito a dados que ele não está mais trabalhando, a instruções que ele já passou e não quer mais voltar a executar elas e assim por diante. Tá? Então o conjunto de trabalho ele é uma noção que a gente tem observando um certo período do processo. As K mais recentes referências feitas pelos processos. Tá? Quando K é muito grande, significa que eu estou olhando por todo o histórico do processo. Quando K é muito pequeno, eu estou olhando por uma parcela muito, muito ínfima ali da história do processo. Certo? Então, muitos sistemas de paginação, né, que fazem uso desse mecanismo de páginas, tentam garantir que o conjunto de trabalho do processo que ele esteja usando no momento, né, o conjunto de trabalho do processo, esteja sempre na memória. Tá? Quando ele não precisa mais dessas páginas é porque o conjunto de trabalho mudou. Certo? Então eu tenho que garantir isso. Por quê? Porque eu quero evitar o thrashing, a constante troca de páginas entre a memória e o disco. Páginas que eu já estive na memória e vou precisar novamente.
É como se eu tivesse errado na minha previsão de qual página vai ser necessária no futuro próximo. Certo? Isso porque realmente o page fault ele tem uma penalidade muito grande. Eu estou falando de alguns milissegundos. E milissegundos é uma eternidade nessa noção que a gente tem aqui na execução de processos. Certo? Então, o conjunto de trabalho é esse conjunto de K páginas usadas. Um conjunto de páginas usadas pelas K referências mais recentes na memória. Observem esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico ele mostra qual é o tamanho do conjunto de trabalho de um processo, ou seja, o tamanho em termos de número de páginas que um processo acessa ao longo do tempo. Por quê? Porque no eixo X eu tenho K. Se eu observar K igual a 1, eu só quero saber qual foi a última página acessada pelo processo. Se eu estou observando K igual a 2, eu quero as duas páginas que foram referenciadas recentemente. K igual a 3, as 3 e assim por diante. Quanto mais eu aumento esse K, mais eu vou me aproximar do número total de páginas que um processo usa ao longo da sua vida inteira. Se K for tender ao infinito, eu vou ter essa informação dessa quantidade enorme. É claro que K ele pode tender ao infinito como for e em um determinado momento isso vai saturar, ou seja, o processo ele só vai acessar um conjunto finito de páginas, certo? Não pode ser maior, por exemplo, do que o espaço de endereçamento. Se o meu espaço de endereçamento é do endereço 0 até o endereço 1 milhão, o número de páginas aí, digamos que sejam 1 milhão de páginas, tá? K não pode ser maior do que 1 milhão, tá? Se K for maior do que 1 milhão, vai ficar reto aqui, né? Eu vou chegar num platô aqui, certo? Então observe que quando K é muito pequeno, o tamanho do conjunto de trabalho é pequeno. À medida que K vai aumentando, esse conjunto de trabalho também vai aumentando até saturar, até chegar num ponto que diz não adianta aumentar o número K que você observa, o número de páginas vai permanecer o mesmo, certo? Então, eu estou mostrando aqui outro gráfico para vocês, tá? Que é um gráfico que mostra ao longo do tempo, no eixo X eu tenho o tempo, e aqui no eixo X, no eixo Y, desculpa, é a taxa de falta de páginas, vai de 0 até 1, certo? É uma taxa percentual, estou dizendo, de todas as páginas eu vou ter, de todos os acessos, né, eu vou ter um page fault de 5%, tá? 10%, 20%, tá? Isso equivale ao percentual de cache miss, tá, lá quando a gente falava de caches. Então, obviamente que eu quero que essa taxa de falta de páginas seja o menor possível, lá embaixo, né? Se a taxa de falta de páginas estiver muito alta, é porque eu estou me aproximando cada vez mais do trashing, né? De ter aquela constante troca de páginas com um disco. Certo? E isso é um comportamento, e esse gráfico que vocês estão vendo é um comportamento padrão de qualquer processo. Ele inicia. E, obviamente, quando ele inicia, o sistema operacional não tem obrigação nenhuma de já prever quais são as páginas que ele queria. Significa dizer que, quando o processo inicia, vai ter uma constante falta de páginas. Eu vou estar tendo muitas faltas de página. Então, por isso que esse gráfico chega a um determinado pico aqui, ó. Então, aumenta, depois ele vai começar a diminuir. Por quê? Princípio da localidade temporal vai começar a agir. Eu vou começar a solicitar páginas que eu já pedi anteriormente e já estão na memória. Certo? Então, esse gráfico aqui, ele começa, ó, falta de página, aí ele começa a descer. Eu começo a dar page hit, até que em um determinado momento eu volto a ter uma quantidade enorme de falta de páginas. Porque agora eu estou acessando um outro conjunto de trabalho, um outro conjunto de páginas com dados e instruções que nesse momento o processo vai precisar. Então cria-se um novo pico aqui, ó. Muitas faltas de página. Até que eu diminuo, porque agora vai começar a dar page hit, porque eu já trouxe um bocado de páginas, né? E aí fica tudo tranquilo, até que volta, tem um novo pico e assim por diante. Então, claramente a gente consegue enxergar esse quadro aqui que vocês estão vendo, essas linhas tracejadas, delimitam a fronteira do que é um conjunto de trabalho. Eu não estou apontando aqui quais são as páginas ou qual é o número de páginas que ele tá solicitando. Mas é fácil observar que quanto maior o número de páginas que fazem parte de um conjunto de trabalho, maior vai ser esse pico inicial aqui. Certo? Porque cada vez mais eu vou ter uma falta de páginas, porque eu preciso de muitas páginas.
certo? Então, essa execução é formada por esses picos e esses vales aqui. Obviamente que eu gostaria que esse vale durasse muito tempo, significa que eu estou acertando bastante. Tá? Então, existe uma relação direta, sim, entre o conjunto de trabalho, o working set, e a taxa de falta de páginas. Quanto mais working sets eu tiver, mais picos desse eu vou ter. Quanto menor o tamanho desse working set, no sentido de número de páginas, mais curto vai ser o período em que esse pico fica aqui no alto com a alta taxa de falta de páginas. Tá legal? Então, quando a gente fala do conjunto de trabalho, a ideia é encontrar uma página que não esteja no conjunto de trabalho para poder removê-la da memória. Agora que eu tenho essa noção de como é que um processo se comporta, ele solicita várias páginas, essas páginas vão estar na memória, o que faz com que eu consiga ter uma quantidade de page hit enorme, mas de repente essas começam a se tornar páginas que eu não preciso mais. Não vou mais querer, agora quero novas páginas, outras páginas. E aí eu começo a chegar num pico de novo e assim por diante. Se eu pudesse identificar quando esses picos vão começar, eu poderia claramente poder distinguir quais são as páginas que fazem parte de um grupo de trabalho que está terminando para as páginas que fazem parte de um grupo de trabalho que está começando e que eu gostaria de manter na memória. Então a ideia da implementação de algoritmo baseado no conjunto de trabalho é que eu tenho que ter as informações relevantes para saber quais são as páginas que fazem parte do conjunto de trabalho passado e quais são as páginas que fazem parte do conjunto de trabalho atual. Eu quero manter as do conjunto de trabalho atual e me livrar das páginas do conjunto de trabalho anterior. Certo? Então, para isso eu tenho que guardar algumas informações. Como, por exemplo, cada entrada vai ter duas informações importantes. A idade da página. Ao invés de contar as referências, eu quero usar o equivalente ao instante em que a página foi referenciada pela última vez. Certo? Se fizer muito tempo atrás, existe uma grande probabilidade que essa página faça parte do conjunto de trabalho anterior, que já passou. O tempo virtual atual, o tempo de CPU que o processo realmente empregou, tá? E a idade da página. Ou seja, qual é o tempo de CPU atual? Qual é o tempo no qual a página chegou na memória? E realizar essa noção para ter o número que identifica qual é a idade da página. Há quanto tempo ela está. Eu não quero saber se ela está há muito tempo ou pouco tempo. Eu quero saber há quanto tempo ela está. E a segunda informação é saber o bit R, se ela foi referenciada ou não. Então nesse algoritmo eu vou ter um hardware que inicializa os bits R e M das páginas. Então tem um algoritmo R, um algoritmo M, que R é referência, M é saber se foi modificado ou não. A cada interrupção de relógio, o bit R é zerado, ou seja, eu volto a ter aquela noção de que periodicamente eu vou zerando o bit R, fazendo com que, se uma página tem um bit R igual a 0, tem uma alta chance de que essa página não está sendo muito utilizada. Certo? Mas se L igual a 1, significa que tem uma alta chance de que ela é utilizada. Porque eu estou zerando isso e mesmo assim ela está igual a 1. E agora eu tenho um intervalo tal, tá? Que corresponde a várias interrupções de relógio, que é a diferença entre uma interrupção e outra. Que é essa referência para o conjunto de trabalho. Então, a cada falta de página, a tabela é varrida procurando quem deve sair. Se o bit da página for igual a 1, o bit R, desculpa, foi igual a 1, eu considero o instante de último uso sendo igual ao tempo virtual atual. Okay? Se o bit R for igual a 0 e a idade dele for maior do que esse intervalo tal aqui, eu vou remover essa página. Essa página tem grande chance de pertencer ao conjunto de trabalho anterior. Certo? Se o bit R for igual a 0 e a idade for menor ou igual a tal, significa que a página vai ficar, tá? É uma página que não foi referenciada, mas ela talvez não tenha tido idade suficiente para ter sido referenciada. Ela ainda é nova, pode fazer parte do conjunto de trabalho atual. Certo? Então ele poupa essa página, não vai retirar essa página, marca se é a mais velha. Se não aparecer outra candidata, a marca é removida. Tá?
porque eu quero marcar qual é a página mais velha de todas. Certo? Então eu tenho o meu tempo virtual atual, que é esse daqui, por exemplo, tá? Eu tenho a informação sobre a página, um bit para dizer se ela foi referenciada ou não, e aqui o que vocês estão vendo esses números é o tempo da página, é a idade da página, tá? No que diz respeito... A idade não, desculpa. O instante do último uso. A idade dela é a diferença entre o último uso e o tempo virtual atual. Certo? Então eu vou varrer aqui, observando se tem alguma página que foi referenciada ou que não foi referenciada e assumir o algoritmo que está estabelecido aqui. Então perceba que é um algoritmo que leva em consideração a idade da página, saber se ela está a um intervalo de tempo há muito tempo atrás ou não. Esse intervalo tal que a gente tem falado aqui é um intervalo difícil de medir, tá? Depende muito da natureza do processo. Né? Deixa eu voltar aqui em alguns slides para observar vocês que o tempo tal que eu estou procurando é exatamente essa distância aqui, ó. Se o meu tempo tal for calibrado para ficar desse tamanho aqui, perfeito. Eu vou considerar, eu vou acertar toda a vida que eu considerar que essa página foi referenciada aqui, ó, num conjunto de trabalho anterior. Certo? O problema é que a cada page fault eu tenho que varrer toda a tabela de páginas. E isso é complicado. Isso leva bastante tempo para lidar com isso daí. Para isso a gente pode implementar, por exemplo, o algoritmo de conjunto de trabalho utilizando o algoritmo de relógio. Tá? Então, o algoritmo de conjunto de trabalho com a simplificação de implementação. Agora eu tenho uma lista circular que usa também o bit modificado. Quando ocorre uma falta de página, se o bit R é igual a 1, ela não sai. Mas se o bit R for igual a 0, eu avanço o apontador e vou verificar a idade. Se o bit é igual a 0 e a idade é maior do que o meu intervalo tal e a página estiver limpa, ou seja, o bit M é igual a 0, considera que não está no meu conjunto de trabalho atual e por isso a página vai ser trocada. Se a página está suja, precisa salvar, certo? Então é melhor procurar uma outra página que tenha a idade, não tenha sido referenciada e esteja limpa, tá? Se não achar, aí eu vou ter que escrever a página suja mesmo, certo? Então aqui eu começo a colocar também o critério se a página está suja ou não. Então esse daqui é o algoritmo do relógio. Perceba que eu tenho o meu tempo atual virtual corrente. Aqui eu tenho o instante da última referência da página, tá? Para saber a idade dela. E aqui o bit R. Então eu vou observar. R é igual a 1. Então eu passo para o próximo. R é igual a 0. Sim. Vou verificar a diferença de idade aqui, tá? Vou ver que ela é uma página que está acima da idade, tá? Então é uma página velha e vou substituir a nova página e fazer com que eu aponte agora para o próximo item da minha lista circular. Tá legal, pessoal? Então, no fundo, a gente tem alguns algoritmos de substituição de página, né? O algoritmo ótimo, por exemplo, ele não é implementável, tá? Não tem como eu implementar. O NRU, que é a não usada recentemente, é uma aproximação rudimentar do LRU, que é o menos recentemente utilizado, tá? É uma implementação simples que utiliza apenas o bit referenciado e modificado, mas pode criar muitos empates, né? O FIFO, ele leva em consideração a temporalidade da página na memória, mas ele pode descartar páginas importantes porque elas podem ter sido muito referenciadas, apesar de estarem há muito tempo na memória. O segunda chance tenta dar uma segunda chance para essa página que está há muito tempo na memória, observando o bit de referenciado. O algoritmo de relógio é uma implementação factível do segunda chance. O LRU é um ótimo algoritmo, mas é difícil de ser implementado de maneira exata. Por isso que a implementação dele é através do algoritmo de aging, tá? Que é um algoritmo eficiente que faz uso de um contador, onde a cada intervalo de relógio eu vou observar o bit de referenciado e adicionar à esquerda do meu contador, certo? Ao precisar retirar uma página, eu retiro aquela que tem o menor valor. E eu tenho os algoritmos de conjunto de trabalho, que tentam observar a idade da página e se ela foi referenciada ou não. Em particular, o algoritmo WSClock, por exemplo, faz uso também do bit de modificado para saber se é interessante retirar aquela página ou não. O Linux implementa o algoritmo de envelhecimento, o algoritmo de aging, e o Windows
não tem a gente não tem muita noção de qual é o algoritmo que é implementado, tá? Mas algumas fontes afirmam que é muito provável que o Windows utilize o algoritmo do relógio, por exemplo, em algumas arquiteturas dele. Ok, pessoal? Então esse é o resumo dos algoritmos de substituição de páginas que a gente vê em implementação nos sistemas operacionais. Vamos passar a falar agora, pessoal, sobre certas questões de projeto que são interessantes da gente discutir do ponto de vista da gerência de memória, tá? Por exemplo, vamos conversar sobre sistema de paginação do ponto de vista da política de alocação local versus uma política de alocação global, tá? Então, por exemplo, observe essa figura, onde eu tenho aqui 3 cenários, tá? E aí eu vou observar cada uma dos dados, né, as páginas de cada um dos processos. Todo dado que vocês estão vendo aqui, que começa com a letra A, pertence ao processo A. Todo que começa com B pertence ao processo B, todo que começa com C pertence ao processo C. E eles são numerados: A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Tá? Então são 6 páginas que pertencem ao processo A. E assim por diante. Tá? Então eu tenho aqui os processos A, B e C, e digamos que eu estou implementando um algoritmo de envelhecimento. E esse número que vocês estão vendo aqui é exatamente a idade dessas páginas. Certo? Então é o algoritmo de envelhecimento aí sendo implementado. Eu posso fazer uma substituição local quando eu tenho um page fault. Por exemplo, imagina que eu tenho que retirar uma página, certo? Eu tenho que retirar uma página porque o processo A solicitou uma nova página. Por exemplo, solicitou a página A6, que eu vou chamar de A6 aqui, tá? Será que é justo retirar uma página do processo B para dar lugar ao processo A? Ou será que é mais justo eu retirar uma página do próprio processo A? Se é o processo A que está solicitando, é ele que perca uma de suas páginas para dar espaço para a nova página que ele está solicitando. De acordo com o algoritmo de envelhecimento, se eu tivesse que tirar uma página do processo A, eu tiraria aquela que tem a menor idade, conforme a gente já conversou, né? Então vou tirar aqui a página 5 que tem idade 3. Tiro a 5 e coloco a 6. Isso porque eu estou observando apenas as páginas do processo A. Mas se eu quisesse observar uma política de alocação global, observando toda a memória, todos os dados, eu poderia chegar à conclusão, por exemplo, de que essa não é necessariamente a melhor página a ser retirada da memória. Eu poderia retirar, por exemplo, a página B3. Por quê? Porque a página B3 tem uma idade 2. Apesar de fazer parte do conjunto de dados de um outro processo. Mesmo assim, eu posso retirar essa página 3 e colocar a página 6 solicitada no lugar dela. Não tem certo nem errado aqui, tá? É uma questão de projeto. Ela reflete a necessidade de uma decisão de projeto. Será que eu vou usar uma política de alocação nos meus algoritmos de substituição local ou global? Na hora de observar qual é a página que precisa ser retirada, eu vou observar todas as páginas, independente do processo ao qual elas estejam associadas, ou vou observar apenas as páginas do processo que está solicitando uma nova página? Tá? Então isso é uma tomada de decisão. Algoritmos globais, eles tendem a funcionar melhor, principalmente quando o conjunto de trabalho varia muito durante a execução. Por quê? Porque ao longo da execução de um processo, o número de páginas que fazem parte do seu conjunto de trabalho pode ser muito grande, pode ser muito pequeno, depende muito do conjunto de trabalho que o processo se encontra nesse momento. Então fazer uso da memória, dando mais espaço de memória para um processo que nesse momento precisa de mais memória, em detrimento de um processo que naquele momento não está nem aí se aquela página está na memória ou não, pode ser uma boa solução, certo? Então é uma grande vantagem do algoritmo global. O algoritmo local, se não é possível alocar novas páginas para o processo, ele pode sofrer muitos page faults, tá? Pode ser um thrashing, tá? Porque pode ser que o tamanho do conjunto de trabalho daquele processo realmente seja grande naquele momento, tá? Então eu vou terminar penalizando aquele processo simplesmente porque ele tem um grande conjunto de trabalho, certo? Então pode ser problemático um algoritmo local
nesse sentido. Como é que eu aloco páginas para um processo com eficiência? Eu aloco pelo tamanho do processo. Quanto maior o processo, mais páginas eu cedo para ele. Eu preciso tomar essa decisão. Principalmente se eu estiver usando um algoritmo de alocação local. É um algoritmo de alocação local. Então vamos observar aqui atrás. Por que B tem 7 slots, né, 7 frames de páginas, enquanto que A só tem 6 e C só tem 3? Quando isso foi definido e por que foi definido? É uma tomada de decisão. Eu posso alocar um número mínimo de molduras e ficar monitorando. Ou seja, ficar verificando quanto de page fault é gerado devido à solicitação daquele processo. Se eu aloco dessa maneira que eu estou colocando aqui, ó, apenas 3 molduras de página para C, e eu verifico que C gera muitos page faults, isso pode ser um indício de que C precisa de mais molduras de páginas alocadas a ele. Certo? Então eu posso usar um algoritmo que a gente chama de PFF, que é o Page Fault Frequency, tá? Que a ideia é quando eu tenho que aumentar e alocar o número de frames que eu vou dedicar a cada um dos processos, certo? Então, para muitos algoritmos, a frequência de falta de página diminui à medida que mais molduras de páginas são alocadas ao processo. Isso faz sentido, né? Ali naquele exemplo, eu tenho o processo C, que tem apenas 3 molduras de página, e ele pode ter uma frequência de page faults muito alta, e digamos que eu decida alocar 4, 5, 6 frames para aquele processo. O que eu vou ver, muito provavelmente, é isso daqui, é o que está descrito nesse gráfico, tá? Eu vou aumentando o número de molduras de páginas, vai diminuindo o número de faltas de página. Porque os dados que o processo deseja já vão estar todos na memória. Certo? Isso pode ser disparado por uma frequência de page faults muito alta, tá? Então eu obrigatoriamente tenho que ceder mais páginas para aquele processo. E eu posso observar também uma frequência baixa que vai compensar isso. Algum outro processo pode não estar, pode estar tendo uma frequência de falta de página muito baixa. No fundo, eu tenho um lençol curto e eu preciso cobrir partes dos processos, né? Preciso equilibrar isso daí. Então, eu preciso fazer o que a gente chama de controle de carga. Tá? Mesmo com um bom projeto, ou considerando a alocação, um bom algoritmo de substituição de página, ainda pode ser que o sistema sofra de thrashing, a constante busca por dados no disco e trazendo o disco da memória para o disco constantemente. Certo? Isso porque alguns processos naturalmente precisam de mais memória do que outros processos. Mas nenhum processo precisa de menos do que já tem. Isso é natural, né? A solução é reduzir o número de processos que competem pela memória. Eu levo alguns deles para o disco, libero a memória, deixo que alguns processos que estão precisando de muita memória naquele momento executem, terminem sua execução e aí liberem a memória, saiam, terminam a sua execução e aí voltam a ocupar. Isso é um processo natural. Nós, quando estamos usando o computador, a gente percebe isso naturalmente. Quando o seu computador está muito lento e você está trabalhando em alguma aplicação que para você é muito importante, tá? O que você vai fazer é fechar as suas aplicações. Por quê? Qual é a sua intenção com isso? Fazer com que a memória comece a ter mais espaço para que aquele seu processo, aquela sua aplicação que você claramente está dando prioridade, consiga executar mais rapidamente, consiga finalizar e assim por diante. Então, o sistema operacional ele termina reconsiderando o grau de multiprogramação, que é coisa que você também faz quando você está fechando as suas aplicações. Você está reconsiderando. Você está pensando, eu não preciso de todas essas páginas do Google Chrome abertas, eu vou fechar algumas aqui. Tá? Você está reconsiderando o grau de multiprogramação. E é isso que o sistema operacional faz também, naturalmente. Vamos falar sobre o tamanho de página. Isso é uma questão de projeto muito relevante também. O tamanho da página, a gente já conversou sobre isso antes, vai interferir, por exemplo, na fragmentação interna. Se eu tenho páginas muito pequenas, a probabilidade de eu ter fragmentação interna, ou seja, o desperdício de espaço dentro de uma página, é muito pequena. Certo? Se eu tenho uma página com
KB, por exemplo, o meu maior desperdício é 999 bytes. Que é o pior caso, que é quando eu estou usando apenas 1 byte daquela página. Certo? Então, quanto menor o tamanho da página, naturalmente é menor o meu desperdício. Então, em média, metade da última página apenas, claro, vai ser desperdiçada. Se eu tenho N segmentos e página de P bytes, o desperdício é N vezes P dividido por 2. Com o tamanho da página pequena, a vantagem é ter uma fragmentação interna menor. Se a página for grande parte do programa estará na memória desnecessariamente, tá? Então isso é problemático. E vai ter trecho de programa que não vai ser usado na memória. A desvantagem de ter um tamanho de página pequeno é que os programas vão precisar de cada vez de mais páginas e a minha tabela de páginas, que a gente conversou na última aula, vai ser cada vez maior. E isso é problemático. Certo? Vamos fazer algumas continhas aqui para a gente entender melhor como é que funciona isso. O custo do tamanho da tabela de páginas, tá? É referente, claro, ao tamanho médio do processo em bytes. Então, dependendo do tamanho do processo, eu vou ter uma certa quantidade de páginas alocadas para aquele processo. Vai depender também, claro, do tamanho da página em bytes. Quanto menor o tamanho da página, mais páginas eu vou precisar. E o contrário também é verdade. Quanto maior o tamanho da página, menos páginas eu vou precisar. E eu vou ter um tamanho da entrada na tabela de páginas. E aí eu vou precisar calcular tudo isso. Então, para saber quantas páginas cada processo necessita, basta dividir o tamanho do processo pelo tamanho da página. Se o meu processo tem 17 KB e cada página tem 4 KB, 17 dividido por 4 vai ser 4 e uns quebrados. Como eu não posso ter página quebrada, eu vou precisar de 5 páginas. Certo? 5 vezes vai ser o tamanho da entrada da tabela de páginas. Tá? O tamanho da entrada da tabela de páginas vezes o 5 vai me dar o espaço, o custo adicional total que eu vou precisar. Certo? Quanto mais eu aumento P, ou seja, quanto mais eu aumento o tamanho da página, mais eu diminuo o número de páginas que eu preciso e com isso mais eu diminuo o custo da tabela de páginas. Tá? Mais diminui o primeiro membro, porém aumenta o segundo membro, que é esse P dividido por 2 aqui, que é esse espaço adicional que eu vou precisar. Certo? Que é o espaço relacionado à fragmentação interna. Tá? Quanto maior o tamanho da página, maior esse custo aqui da fragmentação interna. Mas também eu diminuo a entrada na tabela de páginas. Então, isso é uma maneira de colocar em números, né, em uma representação algébrica, isso que a gente falou aqui no slide anterior. Tá legal? Uma outra decisão de projeto é manter separado, por exemplo, instruções e dados. É uma noção aí que remete à arquitetura Harvard, né? Então eu posso ter o meu espaço de endereçamento, tá? Onde eu tenho um espaço de endereçamento único. Então o endereço que eu solicito, a princípio, eu não tenho noção se aquele endereço é uma instrução ou se é um dado. Todos eles fazem parte do mesmo espaço de endereçamento. Uma alternativa a isso é separar o espaço de endereçamento de instruções do espaço de endereçamento de dados. Se eu solicito um determinado endereço à memória, eu preciso dizer se eu estou me referenciando ao espaço de endereçamento de instruções ou espaço de endereçamento de memória. Tá? Cada um com sua própria tabela de páginas e vai ter um comportamento natural bem diferente. Né? Um espaço de endereçamento de instruções, normalmente ele vai seguir cada vez mais o princípio de localidade espacial, porque eu vou executar uma instrução, normalmente eu executo a próxima instrução e assim por diante. Em determinadas situações pode ser que eu decida ter o que a gente chama de páginas compartilhadas. O que é isso? São páginas em que os processos fazem acesso a essa mesma página, o mesmo espaço de endereçamento. Isso naturalmente acontece com threads, mas pode acontecer com processos que compartilham o mesmo
código, certo? Processos da mesma aplicação, que ao invés de ter uma cópia do conjunto do espaço de endereçamento de texto, né, o espaço de instrução, eles têm apenas um segmento de texto que é acessado por ambos os processos, tá? Então é possível um compartilhamento para páginas só de leitura, por exemplo. Eu não faço modificações. Tá? E é adequado para espaços que são separados entre instruções e de dados. Tá legal? Então, em função de um fork, tá? Eu posso ter pai e filho nascer compartilhando páginas de instruções e dados que são marcadas apenas como leitura. Enquanto eles não tentam escrever, tudo bem, tá? Mas quando um deles escrever, vai ocorrer uma interrupção e o sistema operacional faz uma cópia dessa informação e marca ela como read-write. Tá? Não é apenas read-only. Agora pode ser escritas. E as próximas escritas não vão necessitar de interrupções. Tá? Existe um método chamado copiar se escrita, tá? Que melhora o desempenho, reduzindo o número de páginas sendo requisitadas e copiadas. Tá? Então a ideia desse método é fazer com que quando eu tenha uma escrita, eu realize uma cópia daqueles dados, tá? Para que agora sim eu consiga fazer acessos diferentes. Eu consigo melhorar o número de páginas requisitadas pelo processo, e aí, voltando àquela nossa discussão sobre páginas locais e páginas globais, eu posso estar economizando aí um espaço de endereçamento, tá? Mas eu vou ter que me desfazer dessa abordagem se houver uma escrita, tá? Então eu só copio se houver uma modificação. Enquanto não houver modificação, os dois podem copiar, podem fazer acesso às mesmas páginas. Normalmente, já repito, tá? Normalmente isso é mais eficiente no que diz respeito a instruções, tá? Do que dados. A gente já mencionou anteriormente, tá, pessoal, que a gente pode fazer uso de bibliotecas que são compartilhadas e que podem ser acessadas em tempo de execução, tá? Eu posso ligar bibliotecas estaticamente em tempo de projeto, tudo bem, tá? Mas só que isso gasta muito espaço, porque aí eu vou estar tendo uma biblioteca ligada estaticamente fazendo parte do espaço de endereçamento do processo, certo? Mas o que acontece se essa biblioteca é compartilhada por vários outros processos? Não seria mais fácil ter apenas um espaço de endereçamento dentro da memória no qual seja referenciado por vários processos? Não seria melhor? Então a gente tem exemplos como, por exemplo, DLLs, que é o que a gente chama de Dynamic Linked Library, que é ligada dinamicamente. Então as funções elas são carregadas quando o programa é carregado, e outros programas em execução podem fazer uso dessa mesma biblioteca enquanto estiverem em execução. Obviamente, a grande vantagem disso é reduzir o espaço na memória, porque agora eu vou ter espaço apenas para colocar a minha DLL. A biblioteca ela pode ser atualizada sem recompilação, e aí eu não vou precisar compilar o meu programa, porque eu vou estar linkando a essa biblioteca dinamicamente. Eu vou ter que compilar a biblioteca de novo, claro. Mas é muito útil para um software comercial. Não preciso recompilar todo o código, eu preciso recompilar somente aquela biblioteca, gerar aquele arquivo DLL que pode ser utilizado por múltiplos processos e múltiplas aplicações, certo? Então, de maneira geral, a ideia é que eu tenha essa biblioteca em um espaço reservado aqui na memória RAM e um processo que faz referência a essa biblioteca compartilhada, e eu posso ter um outro processo que também faz referência a essa biblioteca compartilhada. Certo? Bom, uma outra maneira de se utilizar um espaço de endereçamento virtual é por meio de uma coisa que a gente chama de segmentação. A gente já falou sobre isso na disciplina de arquitetura de computadores, por exemplo. Tá? A segmentação, a ideia é eu ter segmentos, espaços de endereçamento isolados que podem sim fazer parte de um mesmo processo, tá? Mas eles são separados por semântica, tá? Por exemplo, eu posso ter um segmento que tem a pilha de chamadas de funções, um segmento que guarda apenas o código de uma aplicação, os dados inicializados estaticamente, um que guarda a tabela de símbolos gerada pelo compilador e assim por diante, tá? E aí eu posso ter esses segmentos crescendo dinamicamente.
Isso é interessante porque agora eu posso gerenciar isoladamente cada um dos segmentos e posso fazer um trabalho que a gente chama de trabalho de Robin Hood, tá? Que é tirar o espaço de alguém que não está utilizando. Só que isso é perigoso e exige um gerenciamento constante do sistema operacional. Por isso que normalmente não é feito. O que é feito é dar simplesmente uma limitação do tamanho do segmento, de cada um dos segmentos de um processo, certo? Então aqui eu tenho diferentes segmentos com diferentes tamanhos. Quando eu tenho uma referência a um dado, eu preciso dizer qual é o segmento que eu estou referenciando e qual é o endereço que eu quero realizar o acesso, certo? Então quando eu tenho segmentação e paginação, eu tenho técnicas que podem ser diferentes, tá? Por exemplo, na paginação, o programador não precisa ficar ciente que a técnica está sendo utilizada. Enquanto que na segmentação, não necessariamente o programador, mas necessariamente o compilador precisa ficar sabendo que existe uma técnica de segmentação sendo utilizada. Os espaços de endereçamentos lineares existem na paginação, que é ou seja, apenas um espaço de endereçamento linear, enquanto que na segmentação eu tenho múltiplos espaços de endereçamento lineares. Eu tenho múltiplos segmentos e cada um deles tem o seu próprio espaço de endereçamento. Cada um deles tem o seu endereço 0, endereço 1, endereço 2 e assim por diante. Tá? O espaço de endereçamento total pode exceder o tamanho da memória física? Em ambos os casos, sim, exatamente por causa do modelo de memória virtual. Os procedimentos e os dados podem ser diferenciados e protegidos separadamente? No caso da paginação, não. No caso da segmentação, sim. Tá? Eu vou ter segmentos apropriados para cada um desses tipos de dados. Tá? Tabelas com tamanhos variáveis podem ser acomodadas facilmente? No caso da paginação, não. Na segmentação, sim, por causa da sua capacidade de expandir cada um dos segmentos. Compartilhamento de procedimentos entre usuários é facilitado? Na paginação, não. Na segmentação, sim, exatamente porque eu posso compartilhar apenas um segmento daquele espaço, né, do processo. A paginação foi inventada para fornecer um grande espaço de endereçamento linear sem a necessidade de ter uma memória física que seja compatível. E a segmentação para permitir que programas e dados sejam quebrados em espaço de endereçamentos. Eu não preciso recompilar certos segmentos e posso compartilhar esses segmentos. Tá? Então essa é a ideia da segmentação. Mas o que é mais utilizado hoje em dia, pessoal, é um modelo híbrido e não um modelo de segmentação pura. Porque o segmentação pura, ele corre o risco de ter uma fragmentação externa. Tá? A fragmentação externa é a escassez de espaço contíguo da memória que possa caber um novo processo. A gente já conversou sobre isso. Tá? Mas o modelo híbrido ele é o mais utilizado. Eu uso segmentação com paginação. Eu tenho a noção de segmentos, só que cada um dos segmentos ele tem um conjunto de páginas que são utilizados. Tá? Então a paginação é sob demanda para cada um dos segmentos. Eu garanto a proteção dos segmentos, porque eu não consigo invadir o espaço de outro segmento, porque eu simplesmente não enxergo esse outro segmento. E é utilizado em processadores Intel, por exemplo. Tá? Essa noção de segmentos e paginação é suportado por processadores Intel. Certo? O sistema operacional, claro, vai precisar de alguns descritores locais e globais para gerenciar segmentos e páginas pertencentes a segmentos. É um pouco mais trabalhoso, mas eu consigo trazer o melhor dos dois mundos nesse sentido. Tá legal? Então, essas são as referências para a aula de hoje, pessoal, e até a próxima.